Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Aqui é Moacir Marinheiro, do Identificando Árvore. E aqui é o Arthur Brasil, também do Florestal Brasil e do Central Arbórea. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre arborização urbana, um tema muito importante que vocês com certeza têm algum tipo de envolvimento. Em algum momento você já viu uma árvore na cidade, cada vez menos agora, mas ainda existem árvores na cidade. E é justamente sobre esses detalhes que a gente vai falar aqui hoje. Então é isso aí, galera. A arborização urbana é toda aquela vegetação, né, arbórea que está na cidade, né, que está nos centros urbanos onde você mora. Independente se é num grande centro urbano ou numa cidade do interior, provavelmente você tem a arborização urbana. O que pouca gente sabe é que existem regras para isso, não é qualquer árvore que pode ser plantada em qualquer lugar, muitos municípios têm as suas próprias regras, por isso que eu trouxe aqui o Moacir e o Arthur, que trabalham diretamente com isso, né, que entendem bem dessa parte de arborização urbana, para a gente confabular um pouquinho, para eles explicarem para vocês aí, nas diferentes regiões do Brasil, como é que funciona essa questão da arborização urbana. Eu queria que a gente começasse explicando, falei meio brincando no início aqui, mas a definição, né, porque a árvore, todo mundo, eu espero, né, que os engenheiros florestais que estão ouvindo e assistindo a gente aqui saibam o que é uma árvore, mas o que é uma árvore urbana? Por que a gente diferencia a arborização urbana da arborização de uma maneira geral? Primeiramente, né, a gente definindo, como você já falou, a questão da arborização urbana, toda árvore que está enquadrada num ambiente urbano, seja ela em uma calçada, seja ela em um parque, e até mesmo as próprias florestas urbanas que a gente pode encontrar dentro da cidade. Então, tudo que está englobado aí é árvore urbana, né? E a definição de árvore, a gente já tem um padrão, assim, pelo menos na engenharia florestal, que é indivíduo lenhoso acima de 5 metros de altura. Então, a gente tendo essa definição do que é árvore e sabendo quais são os ambientes urbanos que formam a arborização urbana, tudo que está nesse tipo de ambiente já vai ser considerado uma árvore de arborização urbana, no caso, né? Se você não sabe o que é árvore, então volta aos podcasts todos, escuta desde o início. Você volta 10 casas. Mas por que então a gente tem que ter cuidado com as árvores que estão na cidade, né? Como você falou, né? A gente pensa em arborização urbana, a primeira coisa que a gente pensa é a árvore que fica na calçada, a árvore do meio-fio, né? E é muito mais abrangente que isso, né? Qual a importância da gente ter uma cidade bem arborizada? Tem diversos aspectos, né, que são contribuintes para todo o meio, seja tanto para o meio ambiente quanto para nós. E, assim, o principal que a gente pode olhar, recorrer, quando a gente está no primeiro impacto, é a beleza cênica, vamos dizer assim. Porque a árvore, dentro dos vários princípios que ela tem, ela te traz uma sensação de tranquilidade, mesmo, como vai ser o que a gente vai relatar daqui a pouco, quando ela está causando algum tipo de problema. Porque as árvores, elas são abrigo, é sombra, clima. Tem a questão também de você estar tirando os poluentes do ar, né, as fuligens, o carbono, isso dando uma geral por cima, porque tudo isso deve para ser bem aprofundado. Cada árvore tem a sua importância, cada tipo de espécie, porque assim, não adianta a gente, vou plantar aqui um guapuruvu na minha calçada, sendo que ele é uma árvore que cresce muito rápido, só que no mesmo tempo ele vai quebrar, vai cair de pouca folhagem. Então tem outras espécies que seriam melhor. E aí entra num aspecto que a gente tem que ser avaliado por pessoas, né, capacitadas. Normalmente um engenheiro florestal. E ele sabe sim lidar com espécies adequadas ao espaçamento, a questão da calçada, a questão da fiação. O Moacir, que trabalha diretamente na prefeitura de Recife, ele sabe muito bem de Jaboatão. Que é Jaboatão. Jaboatão dos Guararapes é região metropolitana. Do lado, né? E, então ele sabe muito bem, porque acaba que ele tá ali no Jaboatão dos Guararapes, tem Recife, já tem outra cidade próxima, não sei o quê. Tudo tem um básico para ser seguido, né? Moacir, a gente pensa pelo menos dessa forma, né? Cara, eu sou lá de Belém, né? E Belém do Pará, o apelido da cidade é Cidade das Mangueiras, né? Que tem essa espécie lá, o Moacir já teve em Belém, por isso que ele tá achando graça. E a mangueira, ela não é nativa do Brasil, muito menos da Amazônia, né? E apesar de Belém estar, como dizem, no coração da Amazônia, capital da Amazônia, como se fala, né? O pessoal de Manaus vai ficar com raiva agora de mim, de falar isso. Mas Belém é a cidade das Mangueiras, é conhecida como cidade das Mangueiras. Só que a mangueira, eu não sei agora o nome científico, mas ela não é brasileira. Mangifera índica.
Pronto, mangífera ainda. Por isso que a gente tem um especialista, cara. E a mangueira ela é da Ásia, né, então, né? E Exato. todo mundo que é de Belém já passou por essa experiência traumática de você estar andando na calçada e de repente cai uma pedra ou na tua frente ou do teu lado ou atrás, que é uma manga, que é um fruto maior do que uma maçã. De repente despenca uma manga ali no chão, quebra para-brisa de carro, né? Porque tiveram a ideia magnífica de construir, de plantar as mangueiras ali alinhadas na calçada, né? E elas fecham a copa e formam um túnel, né? Então, um túnel de mangueira. É lindo. Na foto é maravilhoso, realmente. Eu acho incrível também, acho muito bonito. Mas tem essa questão da manga, né? Então, a pessoa que pensou ali na arborização urbana tem que também pensar nesses detalhes, né, cara? Que você tem uma árvore com fruto, um fruto desse tamanho. Fica complicado. Você vai plantar uma jaqueira na calçada. É. Não, tá errado, porque na verdade não podia ser uma manguífera índica, né? Tinha que ser uma castanha do Pará. Pô, você tá em Belém, se for cair, caiu pelo menos uma nativa. Porra, caiu um ouriço de castanha pior que mata o cara. Aqui a gente tem muito oitizeiro, em Recife, na verdade, aqui em Jaboatão não. Mas em Recife tem um bairro que basicamente fecha também o túnel com oitizeiro. Já lá no Paraná, eu fui em Foz do Iguaçu a gente encontra, se eu não me engano, é a Tipuana, que tem também uma rua que é toda completa com Tipuana. Então, assim, cada cidade com suas especificidades, e realmente eu não sei quem foi que começou a fazer esse tipo de arborização dessa forma. Mas para mim, assim, né, quanto menos biodiversidade, é pior, né? Sim, ou quanto menos biodiversidade, né? Tem esse detalhe, né? Um plantio uniforme, assim, pode até ficar bonito na fotografia, né? Que tudo, principalmente quando a árvore fica florida, que aí todas ficam floridas ao mesmo tempo e tal, né? Mas isso também pode o cara ser um só problema. pensa nesse detalhe, ele só pensa nessa parte, né? Não tem uma visão... Eu acho que no século XVI não tinha um engenheiro florestal do lado pra dizer, olha, isso aí não vai dar bom, não. Tinha não, de forma alguma. Só tinha café, ou era cana, só tinha isso. Uma coisa que é importante quando a gente está falando de arborização urbana é que tem que ser pensado não como algo paisagístico, né? Mas sim ecológico, né? E pensando no meio ambiente por completo, porque se você for pensar só no que é bonito, você não consegue deixar uma cidade assim bem estruturada com indivíduos arbóreos de diferentes espécies, né? De preferência nativa da região. Então, lá atrás, pelo menos na capital de São Paulo, a maioria das praças, parques, tudo foi pensado por paisagistas. Nada contra, eles são um excelente trabalho, só que não dá para levar isso para sempre. Isso quando o cara plantou lá uma tipuana, um cinamomo, árvores de grandes portes que antes era bonita, bem estruturada, hoje elas são as que caem em São Paulo, quando tem tempestade, de vento, de chuva, porque elas são enormes e elas não aguentam. Elas caem com a raiz e tudo, são pesadas, são de climas diferentes, então a umidade do bioma local, daquele ecossistema de São Paulo, vamos dizer assim, a questão do solo não é comportada. Então quando ela tem agora 50, 60 anos ou até menos, nos seus 30 anos de idade árvore, não aguenta, não tem como. Por isso que tem as vantagens do meio urbano e as desvantagens, que as desvantagens normalmente vêm de trás, vem do período que não é recente, que a gente tem tantos cursos focados, né, pós-graduações, mestrados em arborização urbana, né? Então, são momentos diferentes e, assim, tem que ser reestruturado, tem que ser feito uma outra questão que a gente vai entrar daqui a pouco, que é o plano de arborização urbana dos municípios, né? Sim, porque como a gente tá falando, né, primeiro, não dá para escolher uma espécie aleatória, né, isso a gente já viu bastante. Tem até um vídeo, cara, que eu preciso recuperar isso, como a gente tá agora em podcast no YouTube também, é bom que dá para inserir o vídeo, então se você não tá ouvindo a gente no Spotify ou outro agregador, vai lá no YouTube do Florestal Brasil, se inscreve lá, e você vai ver, eu vou inserir o vídeo de uma reportagem que ficou bem famosa, né? Virou meme na internet, de uma rua, eu não lembro agora qual é a espécie, se vocês lembrarem aí, podem falar, que tinha uma frutinha ali que caía, né? Tipo uma não era jabuticaba, né? Que a jabuticaba não cai assim. Mas uma outra frutinha ali que caía e que fazia um sabão no asfalto, e os carros iam derrapando, as motos, as pessoas caíam de moto, caíam a pé, eu não lembro agora, mas eu vou botar o vídeo aí pra galera ver, cara, é engraçado de ver, pessoa caindo é engraçado, eu não me lembro o nome da espécie lá.
Mas deu muito errado a ideia dos caras. Só pela zoeira de ver a galera caindo, bora plantar, né? Com certeza, cara. O cara que teve essa ideia, ele não mora naquela cidade, ou então ele não passa nunca nessa rua, né? Então, essa daí, uma que aconteceu, não sei se é o mesmo caso, é da espécie da espatódia, né? Não lembro o nome científico dela agora. Ela é Espatódia uma flor campanulata. Isso, essa mesmo. Ela dá uma flor laranja e quando chove, né, que no período de chuva, assim, que ela tá florindo meio que em janeiro, fevereiro, aquilo vira uma meleca no chão. E teve um caso em que carros estavam passando, freando, e quando Ah, você eu vê acho que é todo isso. mundo Então não era derrapando. o fruto, Com era essa a flor espécie. dela. Uma flor. Aqui a gente chama ela de mijo de macaco. Porque Nossa, que nome esquisito. a florzinha dela, mijo ou xixi, né? A florzinha Uhum, dela segura a água, né? Fica como um cálice. Aí às vezes fica é na árvore verdade. e quando o pessoal passava embaixo, às vezes ela virava, o pessoal pensava que era bicho mijando, mas Olha aí o só, pessoal aqui uma chama curiosidade assim. muito boa aí. Legal, cara. Eu vou inserir as fotos aí, quem tá vendo no YouTube vai poder ver as fotos. Mas realmente, né, cara, mais um exemplo, né, do que o descuido, né, a falta de conhecimento, a falta de cuidado na hora de escolher uma espécie para fazer a arborização urbana causa, né? Obviamente, Sim, as árvores elas não são plantadas do dia para noite, né? Demora para crescer. Então, é, imagina você fazer a arborização urbana toda ali de uma via, de uma rodovia, de uma rua numa cidade, e daqui a 15 anos você descobrir que escolheu a espécie errada, sabe? É péssimo isso. Então é por isso que é é, muito importante realmente ter pessoas que tenham o conhecimento em relação a isso, que estudaram, né, para isso. E aí a gente entra naquela seara, né, também da especialidade, porque não adianta. Eu, por exemplo, sou de Belém, hoje eu tô morando em Curitiba, mas eu sou de Belém. E o Moacir é do Nordeste e ele vinha de repente, do nada, ele resolver fazer um serviço de arborização urbana lá em Belém. Para ele vai ter que é um pesquisar a pouco. respeito. Ele não pode Com pegar certeza. as espécies que ele conhece, né, no Recife e levar para Belém do Inclusive, nada, né, cara? inclusive, É, só uma questão aqui, você pontuou a questão de biomas diferentes, né? Não só biomas, que às vezes a gente tem biomas com ecossistemas diferentes, climas diferentes e sim, fazem parte do mesmo bioma, mas aqui tem um exemplo bem característico e bem forte, que aparece muito, que é o sombreiro, que é a Clitoria fasciodiana. O pessoal costuma usar muito ela aqui, a arborização urbana, e ela é uma planta do norte, e dá muito problema, dá muito problema. é, Pode ser que no norte não dê, porque ela é comum lá, sim. agora aqui já Que tipo de muda. problema que geralmente acontece com essa espécie? Aqui ela tem muito problema com madeira, a madeira dela costuma causar, é muito frágil, fica muito frágil, a É. densidade dela aqui é baixa, né? Ela tem muito problema com raiz, principalmente aquela é uma praga, velho. Eu já vi ela nascendo assim, tipo, tem um paralelepípedo no chão, ela nasce nas É. entrelinhas do paralelepípedo. É muito praga ela. E aí depois causa um prejuízo para o município que tem que administrar isso. Então, a árvore plantada na calçada, né, que é o mais comum de arborização urbana, se você não Uhum. deixar um espaço adequado, fazer um planejamento para o crescimento da raiz, vai acontecer dela ou estoura a calçada toda, e você vai ter um gasto de manutenção, né? Sim. Ou ela pode cair, né? Ela pode ficar sufocada ali, fica presa, ela vai tombar, vai cair, né? E vai acontecer esse tipo de problema, né? Um detalhe bem importante, né, quando a gente está falando disso daí, é conhecer bem as espécies, né? Por isso que quando a gente está falando que tem que fazer um plano de arborização urbana, toda cidade deveria ter, pelo menos, né? Algumas já têm, outras são bem executadas. É saber reconhecer a espécie direito, por exemplo, tipo de raiz, tipo de copa, se ela é simpodial, monopodial. Então, essas questões entram muito, porque não adianta você plantar uma espécie, você não sabe como ela se comporta, e de repente, na hora que ela cresceu, você falou, mas eu já vi ela em um outro lugar, deu super certo, mas aí nesse local não dá. Por quê? Porque é o comportamento natural da árvore. Aí o que você faz? Você planta ela tem um tipo de crescimento, por exemplo, vamos falar bem em português claro, ereto, né? Cresce assim, aí tem um fio de baixo. Aí você quer abrir ela, né? Vai desviar do fio. Pô, mas essa não é a característica dela. Aí na hora que você faz isso para ela crescer assim, na primeira tempestade, ela rompe. Aí ela queda, vai para o lado, vai para o outro, levanta a raiz. Então, assim, pode ser que uma planta que vai muito bem em São Paulo, ela vai mal, igual o Moacir está falando, vai mal em Jaboatão dos Guararapes. Ou simplesmente não, simplesmente uma que dá certo que pode dar certo lá, mas Exato. tudo vai conforme o clima, o ecossistema, a região, quantidade. Se for ver tudo, tem que olhar os mínimos detalhes. Chuva por ano,
é época de seca, é época de muita chuva, então é Incidência de bem pragas. vitalício. Exatamente, um ponto muito importante. E assim, uma coisa que a gente tem que falar qual é da questão da vantagem dessas árvores no meio urbano, seja de qualquer forma, vamos falar agora no geral mesmo, seja uma da questão de árvores exóticas ou nativas, é a questão da ilha de calor. Porque quanto menos indivíduos arbóreos, com copa, né, vamos falar de árvore, não de outros tipos de planta, jardins, nem nada, em praças que tem capins, essas coisas, você diminui a temperatura da cidade, né? E essa questão é muito, muito importante, porque se você não tem as vias arborizadas, que fornece um clima, aquela parte que é do asfalto, né? A questão dos concretos da cidade, forma um calor imenso. E quando você tem mais um ambiente arborizado, isso diminui, os calores são outros, né? As temperaturas, né? O clima, o convívio melhor é menos estressante. Então, tem uma questão muito, muito importante aí. Isso é bem verdade. Na época que eu estava na faculdade ainda, eu fiz um trabalho sobre isso, né? Sobre arborização urbana e conforto térmico. E o artigo que a gente estava escrevendo era justamente comparando duas áreas da cidade, né? Duas vias que eram paralelas, só que uma estavam fazendo a construção da linha daquele BRT, né? Que é aquele ônibus rápido. E eles tiraram todas as árvores, cara, dessa via. Todas. Limparam tudo, saca? E na época foi muito criticado e tudo, né? Em relação a isso. Até hoje não plantaram tudo, então quem é de Belém sabe do que eu tô falando, da Avenida Almirante Barroso. Paralela a ela tem uma outra avenida, e essa outra avenida é sim bastante arborizada. Então fiz um trabalho comparando, né, a sensação térmica nas duas áreas, assim, chegava, cara, sem sacanagem, a 4 graus de diferença de sensação térmica de uma via para outra, e elas não são nem, cara, 900 metros de diferença de uma para outra, sabe? Então a mesma temperatura, a incidência de sol, né, que tava nas duas áreas era a mesma, mas a questão da arborização urbana, principalmente na sombra embaixo da árvore, a temperatura caía ainda mais, né? Então é muito importante realmente essa questão da arborização urbana para essas ilhas de calor aí que você estava falando. Bom, em relação à questão da legislação, né, a gente estava falando que alguns municípios têm o seu próprio plano de arborização urbana, inclusive lá no Florestal Brasil, a gente fez um compilado de vários, tem uma lista ali com acho que mais de 10 ou 15 planos de arborização urbana, né, completos lá, do próprio município disponibiliza, então tem de São Paulo, tem de Minas, tem de Belém, tem de várias capitais e de algumas outras cidades também do interior dos estados, né, mas muita cidade não tem. Na opinião de vocês, por que falta isso? O que é política pública, é recursos, pessoas capacitadas? Porque eu acho que devia ser até obrigado, né, cara? Talvez ali no Código Florestal, o Código Florestal deveria obrigar os municípios a fazer os seus planos de arborização urbana, né? De fato, utilizando o município aqui, o qual eu sou gestor, aqui não tem um plano de arborização. Né? A gente até iniciou o desenvolvimento do manual, mas o manual só entra com o plano, né? Porque o plano é o que vai dar diretrizes em relação a distanciamento em calçada, a que espécie utilizar, a que espécie não utilizar. Então, aqui não tem ainda, assim, não me pergunte exatamente o porquê, eu acho que pode ser até falta de interesse, né? Porque não parte de mim dizer, vamos colocar. Então tem que partir da gestão maior, né? Basicamente tem que estar, então, você queria te cortar, moça, mas tem que estar nos planos do prefeito, por exemplo, né? Exatamente. Dizer assim, na minha gestão nós vamos implementar, seria mais ou menos isso. A minha deixa já foi dada, né? Porque eu prezo muito por isso, tanto que eu divulgo também lá como coordenador, eu divulgo que a gente preza por espécies nativas. Então, a gente disponibiliza telefone, tem um cartazinho que a gente disponibiliza para o pessoal, informando que a gente indica a espécie adequada, que não faça um plantio sem procurar a gente antes, entendeu? Eu faço treinamento com o pessoal da gestão também, com os analistas, com o pessoal de fiscalização. Então, eu me preocupo bastante com isso, né? Apesar de a gente não ter, mas eu acredito que com o passar do tempo agora, eu acredito que a gente vai começar a pensar mais nesse projeto, porque está mudando um pouquinho a gestão de alguns cargos lá, né?
Então, acredito que vão começar a perceber a importância disso, né? Com certeza. É uma iniciativa, né? Querendo ou não, a gente sempre tem que partir de algum ponto, né? Quando não tem. Então, falando, conversando, mostrando. Igual você falou, se não vir de cima, né? Se não vir do prefeito, alguma gestão que vai entrar naquele ano e falar, pô, vamos mudar isso, o cara tem que ser mais do meio ambiente mesmo, né? Porque tem uns que não optam por isso. Ou algum assessor que fala, nossa, cara, vamos, né? Vamos pôr para cima. E também tem uma questão que é bem importante quando parte das faculdades também, né? Porque tem cidades no Brasil que a própria universidade ela inicia, né, um projeto com os alunos e depois apresenta isso para um gabinete, faz reuniões, né? Então, assim, tem que vir do prefeito, com toda certeza, mas também das pessoas, né? E principalmente numa faculdade, por quê? Porque tem gente que está morando ali naquela cidade, tá lá, por exemplo, engenharia florestal, 4 anos, 5 anos de curso. Pô, é legal você pegar um aluno e iniciar uma pesquisa, juntar uma turma, né? Tem que ter um pontapé. Isso que é um ponto importante, né? E porque assim, senão, quando não tem um plano de arborização urbana, você dá o quê? A chance para um cara, uma casa ali, simplesmente for lá, pô, tem uma calçada aqui, eu vou plantar na frente da minha casa. Aí ele planta a árvore que ele achar que é melhor, ele acha mais bonito, que ele ganhou da avó dele lá do interior, né? Uma castanheira, né? Vai crescer, vai tomar conta da rua inteira. Nossa. Porque quando você não faz na arborização urbana, você dá chance para problema. E depois o problema você não consegue resolver, né? Porque a gente vai entrar nesse ponto mais na frente. Então, você precisa, por exemplo, iniciar algo para não deixar espaços, né? Quando é dentro do quintal da pessoa, tudo bem. Aí até ela se vira, né? Mas até uma parte de conscientização da população é uma boa também. Mas aí é um outro detalhe, é um outro nível, né? E só lembrando o que tu tá falando aí, porque quando você planta uma árvore dentro da sua casa, também faz parte da arborização urbana. Sim, então, o que você está plantando dentro da sua casa pode afetar quem está fora, né? Se você está plantando uma espécie que vai crescer muito, vai colocar a parte da copa para fora do ambiente, soltar fruto, quebrar o telhado de um vizinho. Então, tudo isso entra em arborização urbana. Às vezes o cara diz, não, é minha casa, eu posso plantar o que eu quiser. Não, faz sentido, mas procure plantar com cuidado e alguém saiba lhe orientar. Por isso é importante a questão do plano do município ter uma arborização urbana, porque no plano normalmente já indica as espécies que você pode plantar, até mesmo exóticas, não nativas, porque eles acabam colocando, por exemplo, no plano de São Paulo, que é um pouquinho antigo, que eles estão para fazer novo, que tem lá o manual da arborização urbana e tal, tá lá. Não dá para entender, tem muitas espécies lá que você fala, pô, mas você já tá vendo que tem problema. Algumas ainda já constam, não planta ficus, por exemplo, benjamina, ficus benjamina, não planta a tipuana. Então você já tem algumas ali que, beleza, essas aqui não. Mas mesmo assim ainda tem outras que você fala, pô, não dá para plantar isso. Até espécies nativas mesmo nossa que não é de cabimento, porque tem que sempre estar atualizando. Só que se não tiver o primeiro, né, que é a base do início para tudo, né, aí fica muito pior, é muito mais complicado. E aí entra aquela questão que o Moacir falou. Se você plantar na sua casa o que você acha, o que você deve, o que é melhor, pô, aí é sacanagem. Você vai pelejar com muita coisa. Porque tem lugar que você pode cortar a árvore na sua casa e acabou. Você some com tudo, sabe? Ninguém tá nem aí. Só que tem cidades que não, que é o caso de São Paulo. Outras cidades próximas, né? Campinas, Jundiaí, falando aí hoje no estado de São Paulo. Aqui a gente cobra compensação até para espécie exótica. Então, São Paulo tem isso também. Aí deve ser, quantas mudas por compensação seria? 5 para exótica e 10 para nativa. Aí, ó. É diferente, então, em São Paulo não. Como é que é exótico, ou é nativo, é uma muda. Se a pessoa planta uma árvore, ou se ela corta uma árvore? Ela corta. Ela tem que plantar 10. Ela tem que plantar... Se ela corta uma nativa, ela planta 10. Isso daí, assim, é muito relativo também, porque há casos e casos e espécies. A gente faz a análise adequada. Geralmente é isso. E o que acontece? Quando você não tem local para plantar, pode ser na sua calçada até, então você faz a concessão para que o município plante, entendeu? E aí, isso é importante, porque tem município que tem um viveiro, né, que ajuda. Por exemplo, ele vai lá e compra do viveiro do município, às vezes é mais barato do que de um que você tem que procurar. Tem a questão de... Tem viveiros que, por exemplo, você pode credenciá-los a orientar. Você coloca um padrão que a pessoa tem que comprar dele e te dá as mudas para você plantar. Isso também é uma boa para uma iniciativa. Além da pessoa que já está te falando. Tipo, o Moacir autorizou o rapaz lá a cortar a árvore.
Aí ele já falou, olha, mas você tem que plantar tais espécies. Só que o cara, ele falou, não, eu vou comprar mais barato. Ele vai em qualquer viveiro lá e compra o que ele achar melhor. Né? O Moacir, às vezes, não tem como lá verificar, ou um engenheiro da prefeitura. Aí fica aqueles negócios lá. Então, uma das opções é você pegar um viveiro, né? Isso você vê pouco, você não vê muito isso. Tem uns ou outros que te orientam. E fala, pô, é tal lugar, tal, o bioma é tal, o ecossistema tal. Então, leva essa muda aqui, que ela é boa, um porte desse tamanho, ela não abre tanto da copa, não sei o quê. Tô falando bem assim, em geral, é como é informado, entendeu? Porque as espécies têm que ser escolhidas a ponto de olhar onde eu tô plantando, né? E não adianta você tirar uma e colocar pior. Eu lembro que quando eu era criança, a minha família tem uma casa no interior, né, do Pará, e lá tinha um taperebazeiro, né, que alguns lugares chamam de cajá, né? A Que fruta é cajá. do cajá, né? E lá a gente chama de taperebá. E, cara, essa árvore era gigante, cara, assim, muito grande, né? E ela tinha um galho específico que aconteceu alguma coisa, que ele se desenvolveu mais do que os outros, e ele se desenvolveu justamente para cima da casa. E o próprio peso do galho tava começando a baixar e tava encostando já no telhado, sabe? E aí tiveram que tomar uma providência. Eu não lembro bem porque eu era criança, eu não estava presente na época, né, que eles fizeram essa poda, mas eu só ouvi falar, e meus tios falando, que deu um trabalho inacreditável para tirar aquele galho dali de cima do telhado, né? Porque ele tava em cima do telhado, então, enfim, foi um trabalho do cacete, é muito pesado, né? Então não tinha como se cortasse o galho ali no tronco da árvore, ele ia cair, ia derrubar a casa inteira, né? E a madeira do cajá é muito, não é densa, ela é muito fraca. Aí você também, às vezes, não pode subir nele. Algumas espécies até é possível, né? Subir nele e sair seccionando, né? Mas cajá, complicado mesmo. E aí, como é que é nesse caso aí, né? Isso aí foi, sei lá, mais de 15 anos isso aí. Como é que faria hoje se eu tô com esse tipo de problema, eu tenho um terreno, seja ele num sítio, ou então dentro da cidade mesmo, né? Como é que é feito se eu quiser fazer isso? O que eu tenho que fazer? Fala aí, Arthur. Eu, por exemplo, se eu conheço o Moacir, eu vou lá na prefeitura dele, normalmente seria um primeiro que a gente faz, vou chegar nele e falar, seu Moacir, tô com uma árvore lá no meu terreno lá, preciso cortar ela. Vai pedir pra ele, e aí, o que eu tenho que fazer? É só meter a motosserra lá? Porque normalmente, assim, tem gente que nem pergunta, nem sabe que tem lei, nem sabe que tem regra, não sabe que tem que fazer bonitinho, que tem que ter gente especializada normalmente, que tem que ter alguém treinado que entenda. Porque assim, se é uma poda, o cara tem que entender da árvore, tem que entender como o ecossistema da árvore, vamos dizer assim. Porque, igual a gente tava falando antes, cada árvore é um caso, um jeito de dela crescer, o jeito da copa arbórea, dos galhos, se ela cresce. Porque tem uma questão que é o seguinte: você cortar um galho que é, por exemplo, de sustentação da árvore, você vai matar ela. Tem gente que fala, pega minha árvore aqui, corta ela no meio, assim, rebaixa a copa dela. Aí você fala, o quê? Mas não pode, isso é corte da árvore, entendeu? Não é da característica dela. Vai ficar com poste de madeira no quintal. Exatamente. Você corta ela aqui e fica aqui só aqueles negocinhos assim. Você fala, o quê? Mas isso não dá, cara. Né? Então tem todo um processo. Você normalmente, né, em muitos lugares, você tem que pedir autorização. Só que outros não. Tem outros que já sai liberado, né? Menos para corte. Para poda, alguns lugares são liberados, você pode fazer, tem até uma certa quantidade, ou tem lugar que não tem, que você tem que fazer uma autorização com um engenheiro. Em São Paulo mesmo, na capital, a pessoa, em particular, a empresa, condomínio, tem que procurar um engenheiro florestal para fazer. E assim, de forma particular. Ele pode solicitar na prefeitura, só que meses, é mais demorado. O engenheiro florestal não, ele já tem uma lei que propiciou deu a chance para ele começar a fazer isso há pouco tempo. Então você tem uma homologação mais rápida, você tem um laudo já particular, um cara que vai resolver para você. E aí, Arthur, aí o engenheiro vai fazer o serviço, vai fazer a RT, né? Vai emitir a responsabilidade técnica, exatamente, tudo certinho, apresentando lá, e aí você não vai ter problema, né? Com certeza, é dessa forma, porque ele tem que ter tudo em mão. RT, laudo, tem que estar com autorizações em mão, né? Se é motosserra licenciada, né? Motosserra licenciada.
Com certeza, dependendo do lugar, vai te pedir documento de quem está usando a motosserra, se ele já fez curso, se ele sabe, ele tem curso de escalada. Então, cada lugar é uma situação, né? Mas principalmente ter autorização em mãos, porque a polícia ambiental, ela bate mesmo, porque né, todo mundo denuncia. São Paulo é muito grande. Então, se os seus vizinhos querem a poda, mas o vizinho lá da frente do prédio, a 10 quarteirões de você tá te olhando. Aí ele fala, tem um cara lá derrubando a árvore, ele liga pra polícia. É simplesmente assim. Aí, de repente, se você não tem os documentos em mãos, aí é cadeia, certeza. Mentira, mas é uma multa muito alta. Aqui, no caso daqui, a gente libera poda regular, né? Uma poda feita conforme o conhecimento técnico que justamente um engenheiro tem que ter. Alguns não sabem, mas a gente procura, tipo, quando ligam, como é que faz? A gente diz, tem que deixar uma quantidade X da copa para não prejudicar a planta. Então a gente tenta ajudar o pessoal que tem essa dúvida, né? Mas o correto a se fazer, a gente não obriga, mas o correto a se fazer é procurar alguém que entende. No caso de uma supressão, aí é autorização. Isso que é importante, porque depois tem a questão da compensação que a gente estava falando antes, né? Cortou, Exato. tem que plantar, não tem jeito. Por isso que é bom as pessoas procurarem sempre, ir na prefeitura e se informar, perguntar antes de fazer qualquer coisa. E também orientar, né? Se você sabe que alguém quer fazer, não deixa o cara fazer sem comunicar de qualquer jeito. Falar, não, você tem que ir lá procurar, tem que fazer uma compensação ambiental, porque se todo mundo que quer cortar uma árvore, cortar e não plantar outra, daqui a pouco não tem árvore. É simplesmente assim. Exato. É verdade. Apesar dessas podas e desses cortes de árvore, dessas supressões renderem excelentes vídeos do ser humano, provando aí que o darwinismo não deu muito certo, né? No YouTube, aí o que você tem, escreve assim, corte de árvore fail, que você vai ver cada maravilha. É muito divertido, né? Mas é muito perigoso também, né? É muito perigoso também a pessoa se meter, pega a motosserra aí e taca ali pau. A motosserra tem que saber mexer mesmo, porque tem muita gente que acha que se garante, não bota equipamento, não faz com uma corda de apoio, ou pelo menos, ou cinto, e se garante e acha que já trabalha há muito tempo e dá muita coisa errada. Com certeza. E uma coisa que, igual o Moacir tá falando, tem curso de arborização, né? Que é o de subir em árvore, usar motosserra, quando estiver lá em cima, o que tem que fazer, laço, corda. Então, quem gosta dessa área, quem faz, tem que procurar para se informar melhor, né? Por questões de segurança mesmo. E até para você ter uma eficiência melhor dentro do serviço, né? E é uma oportunidade aí, né? O Arthur trabalha no dia a dia dele com essa questão de poda, né? Urbana, né? O Moacir trabalha no município também com nidificação de árvores e tudo, mas também Eu também tenho uma empresa que faz poda também. Eu tenho olha três motosserras. Então, os dois trabalham com essa questão de arborização urbana, né? Corte, poda de árvore, tem uma oportunidade muito grande, né? Para as pessoas, porque não é em qualquer município que você vai ter uma pessoa especializada nisso. Então, se você é engenheiro florestal, tem muitos engenheiros florestais que às vezes moram, que a família é do interior e a pessoa fica assim, vou ter que ficar longe da minha família e tudo, tem uma cidade pequena. Mas, cara, você pode montar uma empresa disso, uma pequena empresa, né? Registrar ali a sua motosserra, com um investimento relativamente baixo, né? E você já começar a oferecer esse tipo de serviço e ser a referência, de repente, na sua cidade, ou até mesmo se você mora numa metrópole gigante, né? Você pode ser a referência ali, arborização urbana, porque, cara, isso acontece muito, né? A pessoa perguntar... eu trabalhava numa consultoria ambiental e ligavam muito pra gente perguntando se a gente fazia serviço de poda, mas muito, assim, pelo menos uma vez na semana ligavam e tal, né? Eu até falei, a gente tem que encontrar uma empresa parceira para poder cobrar uma comissão, porque o que aparece, ou começar a fazer serviço de poda, porque o que aparece, né, desse tipo de serviço não é pouco, não, cara. Muita gente tem essa dúvida, porque hoje as pessoas já têm um pouco mais de conhecimento, né? Elas já sabem, já ficam mais preocupadas assim, essa árvore aqui tá me incomodando, tá me causando algum problema, né? Eu preciso dar um jeito. Então, eu sei que eu não posso ir lá e cortar. Muita gente já sabe, e tem gente que não tem nem como, né? Que às vezes a árvore já tá muito grande, o cara fala, não vou conseguir cortar isso aqui sozinho. Então, sabe que tem que contratar alguém para fazer. Mas às vezes não tem um profissional bom, capacitado, acessível, né, para fazer. Então tá aí a oportunidade para você que de repente está se formando aí, não sabe com que vai trabalhar,
pensa aí na arborização urbana, né? Que você tem a chance de continuar, de repente, morando na mesma cidade que você nasceu, que você cresceu, que você quer ficar na sua cidade, e montar um negócio próprio, né? Como o Moacir, como o Arthur, né? E fazer esse tipo oferecer esse tipo de serviço, né? Sim. Cara, um detalhe muito bom. Não pode ter medo de altura, né? Porque, por exemplo, em São Paulo, do nada, você tá num bairro, você tem uns eucaliptos, sei lá, de 25, 30 metros, você tem que derrubar ele de cima para baixo, não entra máquina, não entra nada. E aí o negócio fica feio. É só isso. É só não ter medo de altura. Porque tem isso, né? Na cidade o cara não pode fazer como uma floresta nativa, né? Fazer aquele corte ali com a mesa, com a boca e a árvore tombar. Não é assim, né? Que se derruba. A gente não falou muito das técnicas, né? Como é que tem que ser se eu preciso realmente remover, suprimir aquela árvore que tá ali na calçada e tem poste de fiação elétrica, tem poste de iluminação, um muro passando bem do lado, o carro estacionado próximo. Como é que tem que fazer? Qual é a técnica? Vocês que trabalham com isso aí no dia a dia. Rapaz, assim, até em questão de valorar um serviço desse, essa questão do que tem de estrutura urbana ao redor da árvore influencia bastante, porque bate aí na questão do aluguel de equipamentos, né? Aí vai precisar de alguém mais específico. Minha equipe, vamos dizer, eu tenho 3 caras, mas um não sabe subir, eu vou ter que chamar alguém que cobra mais um pouquinho, mas vai ter que subir. Entendeu? E Moacir, vocês fazem uma visita prévia antes de executar o serviço? Sempre tem que ter, porque eu nunca faço um orçamento sem fazer uma visita. Se o cara disser, não, faça o seu orçamento aí, sem visita, só por foto, eu digo, meu irmão, eu vou botar o máximo que eu poderia cobrar, porque eu não vou me arriscar. E é esse que vai dar o problema. Vai dar nesse aí é que vai ter na cagada. Exato, assim, é muito difícil, mas a gente tem que ter muito cuidado, muito, muito detalhe que a gente não pode deixar passar. Saber também confiar no pessoal que está em campo, né? Que já tem a experiência, né? Capacitar eles de forma correta, usar a EPI de forma correta. Então, é muita responsabilidade que você tem que ter ao estar administrando um serviço desse. Com certeza. E o ponto principal disso tudo também, que é a parte que o Moacir entende muito bem, que é a identificação do indivíduo, da espécie, porque em cima dela, normalmente, você tem que ficar trabalhando, né? A gente está falando, vamos fazer o manejo da copa dela, tá? Para passar entre os fios, para não derrubar. Tem árvore que não adianta você reduzir a copa, você vai matar ela. Então é melhor você falar, não, vou cortar. Isso aqui é poda, mas vai ter que ser corte, porque não adianta você deixar uma árvore judiada, vamos dizer assim, num espaço que daqui a um tempo sei lá, ela pode cair, pode rachar no meio, pode causar algum tipo de problema, né? Por isso, igual também o Moacir falou, tem que achar alguém, às vezes, mais experiente, alguém que já não tenha tanto medo de subir em altura, que já tem mais prática, sabe, por exemplo, às vezes tem que usar plataforma, porque, não dá para escalar na árvore e tal, aí você tem que alugar o equipamento, então, aí tem que arrumar o cara que sabe dirigir a plataforma, o cara que subir lá em cima tem que saber se cuidar, né, se comportar bem. Então, umas questões bem, bem elaboradas, né? Tudo tem que ser bem visto. Porque tem muita gente que quer eu te falar, quanto que é o valor dessa poda que te manda uma foto? Só, assim, cara, é difícil, não tem como, você tem que ver. Não é jardinagem, né, cara? É uma árvore. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que lá no meu canal, tem também, viu? Tem um vídeo uma live sobre podas, especificamente sobre podas. Então, faz logo o jabá aí do teu canal, irmão. Você pode falar que eu vou botar o link. O link vai estar na descrição do post lá no florestalbrasil.com, também no Spotify e também no YouTube também. Vai estar lá o link, mas pode falar do teu canal aí. Primeiro eu já fiz um podcast aqui com o pessoal, né? Foi meu primeiro podcast. Quem quiser também acompanhar aí, pode ficar ligado aí no podcast do pessoal. Volta no feed aí, que tem um Florescast só como assim, falando sobre identificação de árvores. E outra questão que até o Arthur falou, é muito importante a gente estar entendendo, sabendo como identificar um indivíduo arbóreo, não só para a questão de poda, mas para a questão de tudo que a gente falou aqui, né? A gente está querendo plantar uma espécie, está querendo saber que espécie é aquela para ver se ela vai crescer ali naquele ambiente, ficar de boa, ou se ela é tóxica, ou qualquer parâmetro que você pode encontrar lá no meu Instagram. E aos poucos aqui eu estou ensinando quais são as estruturas que você vai ter que identificar para saber que espécie é aquela.
E qualquer coisa pode até vir tirar dúvida aí comigo, que estou aqui livre para você me perguntar qualquer tipo de coisa acerca de arborização urbana e de identificação. É isso aí. Isso. Arthur, quer falar também das tuas redes aí? Pode. Minha rede é Florestal Brasil. Mas eu, como. Mas quem é de São Paulo que precisar de uma ajuda com poda, como é que faz para encontrar também a tua empresa? Você pode procurar por Central Arbórea nas redes sociais. E aí chamar a gente no WhatsApp. A minha de árvore que eu faço poda aqui também, esqueci, né, de falar, é o Corte Verde o nome. Então pronto. Então Central Arbórea em São Paulo e o Corte Verde em... Eu sempre esqueço a tua cidade, cara. Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão dos Guararapes. Então, em Jaboatão dos Guararapes, pode procurar o Corte Verde. E em São Paulo, procura lá o Central Arbórea. Fazem parceria também. 10% vem pro Florestal Brasil. Não, mentira. Justo. E o cara falou, ó, vim por causa do podcast. Você já pensou, cara? Dá um desconto, então. E o podcast que o Harry gravou com o Moacir foi o Florescast número 15, o diretor tá falando aqui no meu ponto. Foi o Florescast 15, que foi justamente sobre identificação botânica, né? Então, o que árvore é aquela? Eles falaram justamente sobre isso, né? Que é a pergunta que o engenheiro florestal mais escuta no seu dia a dia, né? Depois de que se ele é engenheiro ambiental, a segunda pergunta é qual é aquela árvore. Essa é a pergunta mais ouvida. Mas é isso, galera. Se você tá ouvindo até agora, não esqueça de assinar o feed lá do Florescast no Spotify. Você pode ouvir também em qualquer outro agregador de podcast, mas a gente recomenda o Spotify, que é o mais fácil, que todo mundo usa. Também dá para ouvir direto lá no nosso site, no navegador, se você quiser, vai lá dar um page view pra gente. E agora também no YouTube. Então, esse podcast tá em vídeo lá no YouTube, algumas referências das coisas que a gente falou vão aparecer lá na tela no YouTube, então assina também o nosso canal, assina o canal do Moacir e a gente se vê no próximo programa. Valeu, galera, obrigado.